cálculo do deságio usualmente é bastante complexo. O pessoal normalmente simplifica. Eu devia 10, paguei 5, o deságio foi de 50%. Mas não é desse jeito que a gente tem que calcular. Principalmente porque a gente fala de comparativos de valor presente de fluxos. O que eu quero dizer com isso? A gente usualmente pega o contrato existente com aquele determinado credor, faz uma modelagem dele e compara com o novo contrato que eu estou propondo, que eu estou negociando. Então eu vou olhar basicamente o quanto eu pago por ano, qual a taxa de correção daquele determinado contrato e qual é o prazo. Comparando essas duas curvas, eu trago ela valor presente e comparo o valor do primeiro contrato, o original, com a nova proposta, com a negociação. Falando do valor do crédito trabalhista, hoje eu tenho aproximadamente 210 milhões de reais e na nova proposta, trazendo ela valor presente, eu tenho algo como 80 milhões de reais. Bom, então acho que é importante a gente sempre frisar que a gente se baseia num modelo de longo prazo e nas informações que a gente tem construídas em conjunto com o Vasco. A gente, quando pensa numa negociação com determinada classe, a classe 1 é a classe trabalhista, né? Então, ex-funcionários, funcionários atuais com saldo em aberto, a gente tem que conseguir encaixar o pagamento de cada uma das classes no fluxo de caixa projetado. Então, quando a gente fez esse diagnóstico, a gente entendeu a demanda de fazer, né, de privilegiar o trabalhista, como está previsto na lei, e a gente construiu um desenho de pagamento, um fluxo de pagamento alongado, modificando o fluxo contratado, seja na RCS, seja nos diversos acordos que a gente tinha, mas que atendesse o fluxo do Vasco. Aí a gente teve um desafio adicional. A gente não gostaria, né, de fazer aqueles pagamentos de mais de 20, 25, 30 anos para condizer com a capacidade de pagamento do Vasco. Então, quando a gente tem o desafio imposto ali de trava em 10 anos, a gente precisou adotar um corte para o pagamento para a gente conseguir respeitar o fluxo operacional disponível para o pagamento de dívida e respeitar um prazo de 10 anos para a liquidação de 100% dos créditos trabalhistas. Importante dizer que a Lei de Recuperação Judicial, ela prevê o pagamento de créditos trabalhistas em 1 ano ou em até 3 anos, quando você oferece uma garantia. O que a gente conseguiu chegar em um acordo com os credores foi: eu vou fazer o tratamento, vou respeitar a lei, em 3 anos eu pago 150 salários mínimos para todos os credores, depois eu vou trabalhar essa dívida que remanesce como uma subclasse no plano de recuperação judicial, em que eu tenho mais 7 anos para fazer esses pagamentos. Bom, esse assunto de deságio é um tema complexo. As pessoas gostam de pensar, né? Eu devo 5 e agora vou pagar 2,5, eu dei um deságio de 50%. Mas não é tão simples assim. Usualmente o que a gente tem que fazer eu tenho 5, eu tenho um contrato previsto que eu vou pagar ele em 2, 3, 4, 5 anos, uma taxa de juros para corrigir esse valor, comparar com a nova negociação. Então eu tenho 5, eu vou te pagar em 10 anos, eu mudei a taxa de juros e etc. É complexo. Mas o que a gente fez? Comparando o contrato que a gente tinha, seja com a RCE, com os outros acordos e etc., eu tinha um valor de 210 milhões de reais. Com essa nova proposta, em que a gente revisa o prazo de pagamento, a gente revisa a taxa de juros e também o fluxo de pagamento anual, ou seja, o volume de recursos que eu aporto, respeitando o fluxo de caixa do Vasco, a hora que eu trago esse novo fluxo a valor presente, eu tenho 80 milhões. Então a gente tem um benefício aí da ordem de 140 milhões de reais. É importante dizer que nesse plano que a gente apresentou aos credores trabalhistas, a gente ainda prevê uma opcionalidade dele dar um desconto adicional de 30% ao Vasco no 5º ano, o que pode fazer com que esse número de 80 seja ainda mais inferior a esse valor. Bom, eu vou voltar um pouco atrás. A gente chegou no Vasco em agosto de 2024. A gente foi contratado com o objetivo de fazer um diagnóstico financeiro da situação do Vasco e o entendimento dos caminhos em que a gente podia utilizar para renegociar a dívida. É uma situação muito complexa, muitas partes interessadas, né? Desde a torcida até os credores. Então, quando a gente apresentou a nossa análise e construiu em conjunto com a diretoria da SAF,
a gente entendeu que o caminho era uma recuperação judicial. A gente foi muito feliz em utilizar a medida cautelar que está prevista na lei e um ambiente de mediação para conseguir, de alguma maneira, organizar a conversa com os credores. A gente ganhou muita atração com os credores trabalhistas por uma razão que para mim, os créditos trabalhistas eles estavam concentrados em um regime centralizado de execuções. Então, aproximadamente 65% dessa dívida trabalhista do Vasco estava já sendo tratada, já tinha uma comissão de credores, tem um juiz que ajudou bastante a gente na organização e na conversa com os credores. Então, a gente conseguiu, de alguma maneira, trazer a nossa proposta aos credores, a proposta que a gente construiu em conjunto com a diretoria desde agosto do ano passado, e conseguir sensibilizar, né, e trazer para eles que havia uma incapacidade de honrar todos os pagamentos do Vasco da maneira que eles estavam contratados. Então a gente traz, em ambiente de mediação, uma conversa, negocia, né, então a gente faz uma primeira proposta, escuta o que funciona, o que não funciona, faz os ajustes necessários ali para um método de pagamento que funciona, tanto para o Vasco quanto para os credores. A gente tinha alguns objetivos internos aqui, né, impostos a gente. Então, o tratamento do credor trabalhista na lei da RJ e pela diretoria, né, e pelo pessoal da associação, ele deve ser um tratamento diferenciado e que privilegie principalmente aquele pequeno funcionário, né, que está há tanto tempo sem receber e que a gente não consegue comparar com os grandes atletas, né? Então a gente construiu uma proposta de pagamento em que a gente conseguia atender a esse pequeno funcionário que tem muitas vezes um valor que é super relevante para a vida dele continuar, e também atender aquele atleta que a gente tem um endividamento que às vezes para ele não é tão relevante, mas que também é bastante dinheiro. Então, fazendo isso durante a mediação, né, no período da cautelar e pré-RJ, foi uma inovação. Então, a gente já participou de alguns outros casos de recuperação judicial de clubes de futebol e a gente resolve a negociação normalmente durante a recuperação judicial. Aqui, a gente tem uma adesão maciça dos credores e que nos traz bastante conforto para continuar com a recuperação judicial e a apresentação do plano e negociação com as outras classes de credores. Então, foi bastante positivo. Quando a gente fala do tema recuperação judicial, independente se é para clubes de futebol, se é para empresas, o brasileiro ele fica ressabiado. O pessoal entende que a recuperação judicial é uma situação de falência. E quando a gente lê a lei, a gente vê que a lei ela serve para as empresas terem a capacidade de se reorganizar. Então, o objetivo da lei de recuperação judicial é a manutenção da função social da empresa, de empregos, e um ambiente organizado para você renegociar todas as suas dívidas. Então, quando a gente fala do caso específico do Vasco, a gente pega o quase R$ 1 bilhão de dívida, quase ali 600 pessoas com todo esse valor a receber, a gente vai ter um momento em que a gente, de forma organizada, consegue sentar e propor um plano de pagamentos que vai respeitar as capacidades de pagamento do Vasco e também, de alguma maneira, conciliar o interesse desses credores que têm valores a receber.